Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. O podcast que funciona remoto para quem trabalha no exterior, ou para quem trabalha aqui remoto para o exterior, ou para quem trabalha aqui remoto para aqui mesmo, ou para quem trabalha local, ou para qualquer um. Estamos funcionando online 24 horas em funcionamento incansavelmente aqui para vocês. E hoje nós temos um convidado super especial, que é ele, o primeiro e único, Michel Wilhelm. Falei certo seu sobrenome, Michel? Tá quase. Olá, beleza. Meu nome é Michel, isso já é um problema, tá? E o sobrenome ele tem uma pronúncia alemã, que é Wilhelm. Fique à vontade aí, já pode esticar o pé, botar o pé em cima da mesa, pegar um café, que nós vamos para a nossa rápida leitura de e-mails e depois já voltamos com o Michel aqui. You have an email. Você pode mandar o seu e-mail para nós pelo podcast @vidadeprogramador.com.br ou você pode mandar mensagem pelo WhatsApp 44 99 10100 42. Ninguém tem um número tão legal assim quanto o meu, com binários e um 42 no final. Mas tudo bem. Você pode mandar sua mensagem para cá, você pode recomendar convidados, pode declamar um poema no nosso e-mail também, não tem problema. Fique à vontade e siga o seu coração. E você pode também apoiar o Vida de Programador. Você pode entrar lá no apoia.se/Vida de Programador e conhecer como você pode apoiar, fazer parte do grupo de apoiadores, o grupo secreto do Telegram e colaborar com esse projeto bacana. E já adiantando, vem novidades por aí. Novidades, estamos quase mudando o ano e vamos mudar bastante coisa também no Vida de Programador. Não vou dizer ainda o que é, vou deixar só essa curiosidade, mas vem coisa legal por aí. Beleza? Bom, olhando aqui a nossa caixa, nós temos vários spams, nós temos vários e-mails de cobrança, mas nada assim relacionado ao podcast, então vamos seguir com a nossa conversa com o Michel. Vamos lá para a conversa que está bem bacana. E beleza, como o nosso podcast sempre deixa os convidados bem à vontade, Michel, você quer ler os seus e-mails também? Não, a lista tá muito grande. Seria impossível ler nesse podcast. Beleza, então vamos ao que interessa, vamos ao que todo mundo quer saber. Michel, fale para todos quem é você, o que você faz, do que você gosta, o que te inspira, o que move o seu coração. Abra o seu coração para nós. Beleza. Então, começando. Meu nome é Michel Wilhelm. Quase ninguém acerta esse sobrenome. E às vezes nem mesmo o primeiro nome, né? Isso eu vou contar mais pra frente. Eu sou desenvolvedor de software desde 2008, desde a época dos webmasters. Então, desde HTML, CSS, configuração de DNS, naqueles painéis maravilhosos que a gente tinha alguns anos atrás, e alguns até hoje em dia ainda. Então eu iniciei minha carreira com PHP. Aí lá em 2014 eu decidi migrar, eu não sabia como fazer isso, e eu fui para Python. Consegui uma boa oportunidade, uma startup. E hoje eu consegui finalmente trabalhar para fora, né, que é o sonho de muita gente aí. E até depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, mas mais pra frente. Beleza, então sem querer dar muitos spoilers, diga para nós de qual país você está falando agora. Brasil. Haha, boa. Aquela boa situação de trabalhar para fora estando aqui. Mas já vamos falar sobre isso. Antes eu queria saber, então você foi webmaster? Sim, Web Full Master Severino. Aquele full stack antes de existir o full stack. Exatamente. Beleza. Vivi muito isso. O pessoal dessa época sabe bem o que é. Que uma vez me falaram, mas como assim? O programador também atende o telefone, atende o cliente? Eu falei, como não? Mas tudo bem. Mas e como foi essa mudança assim radical para Python? O que aconteceu na sua vida?
Então, eu trabalhei por muitos anos com PHP. Infelizmente, eu não tive oportunidade de trabalhar com as novas versões, que é a versão 7. Eu migrei ali na época do 5.6. Eu gostava bastante, mas eu vi que oportunidades que eu realmente gostaria de trabalhar, algumas empresas específicas, eles trabalhavam muito com Python. E também naquela época eu comecei, infelizmente não terminei, né, por N motivos, mas eu comecei um curso superior, eu comecei a cursar física, fiz 2 anos, bacharel em física, e aí eu vi que, cara, com Python a gente consegue trabalhar muito com área científica, com dados, com web, com interface gráfica, com games. Eu pensei, eu vou pegar essa ferramenta para mim. E aí eu aproveitei essa oportunidade, estando lá na faculdade, teve a oportunidade de pegar uma bolsa, eu entrei em uma startup para trabalhar usando essa bolsa, e foi interessante porque eu não tinha experiência nenhuma com Python, e eles praticamente me acolheram. Eu trabalhei lá, acho que foram uns 3 ou 4 anos, e saí de lá aprendendo muita coisa, conhecendo muita coisa sobre o universo Python. Naquela época eu já comecei a trabalhar um pouco com a AWS, com APIs REST, coisa que eu não tinha trabalhado ainda no PHP, né? E não, eu não odeio PHP, antes que vocês comecem a falar alguma coisa aí. Não tem como odiar o PHP. É uma linguagem maravilhosa e seria uma linguagem que eu voltaria a trabalhar hoje, mas não é o meu propósito. Eu prefiro realmente me especializar no que eu propus como propósito de vida, né? Então, no caso, é o Pythonzinho. E isso você disse foi em 2014? Isso. Naquela época o Python aqui no Brasil ainda estava meio desconhecido, né? Sim, o motivo que essa startup decidiu utilizar o Python é por conta do Django, que tu consegue fazer muito com muito pouca coisa, e em um ambiente de startup você precisa entregar muito rápido muitas coisas. E o Django, na época, ele estava proporcionando isso aí, né? Aí a concorrência que tinha era o Zend, era o CakePHP, o finado o Zend. Tinha algumas outras alternativas, mas eles decidiram ir por este caminho. Inclusive porque era uma empresa que eles receberam um aporte de um financiamento norte-americano, na época, e lá fora é muito utilizado o Python. Então, foi por esse motivo também que eles decidiram adotar essa linguagem. Massa. Eu até falei aqui, desconhecido por aqui, tem bastante gente que usava já Python por aqui, eu tinha conhecidos que usavam, mas eu lembro bastante que era aquela história de, gente, presta atenção no Python, muita empresa fora usa, uma linguagem bacana, agora que aqui também tá bem mais difundido, né? Exatamente. Não é, né, pau para todas as obras, né, mas para uma boa parte delas trabalhei um pouco também com Golang, numa oportunidade que veio depois, trabalhando no Mercado Livre, onde eu vi qual que é o real potencial dessa linguagem, um ambiente de produção extremamente gigante, e também é uma linguagem assim que é meio queridinha, e eu ainda tenho vontade de voltar a trabalhar com ela, mas não para agora, que eu tenho outras preocupações. Ah, entendi. Todo mundo fala que Golang é apaixonante, você se apaixonou também? Sim e não. Porque assim, como eu vim de uma linguagem interpretada, ou melhor, linguagens interpretadas, como é o PHP, Python, o Go ele é fortemente tipado, e se você está acostumado, por exemplo, a fazer muitos testes unitários com Python, e você vai para o Golang, tu sente um abismo entre as duas linguagens. Ele aparentemente é mais complicado fazer testes unitários do Golang, mas não é bem por aí, é uma questão de prática mesmo. Entendi, muito bom. Mas diz uma coisa pra gente, falamos de linguagens e tal, mas o que você faz da vida? O que você soluciona de problemas? Qual que é o seu trabalho hoje? Bom, alguns problemas que eu resolvo hoje, além de alimentar meus gatinhos, a gente sempre precisa de uma companhia nessa pandemia, tem em casa, né? Cozinhar, tem que resolver esse problema também, é muito importante, e fazer meu cafezinho. Mas profissionalmente falando, hoje eu estou trabalhando como back-end, com back-end especificamente. Eu saí de uma experiência anterior onde eu estava como full stack, e agora finalmente eu consegui ir para aquilo que é o meu propósito de carreira mesmo, que é me especializar com desenvolvimento back-end.
E eu entrei numa equipe que ela fica entre o meio termo de SRE e os desenvolvedores finais. Então a ideia é criar ferramentas e um ambiente propício para que os desenvolvedores consigam publicar com mais velocidade suas aplicações, integrando diversos serviços, porque você precisa integrar quais as métricas do CI, você precisa integrar quais as métricas que vêm da AWS, e juntar tudo isso para poder ter as nossas OKRs ou OKRs, que algumas empresas têm, as métricas para poder acompanhar o desenvolvimento durante o quarter. E, por exemplo, assim, se um desenvolvedor leva hoje 2 horas para conseguir colocar a aplicação em produção, isso é ridículo. Mano, a gente precisa entregar super rápido. Apareceu um hotfix para fazer, como agora apareceu esse Log4j aí. Mano, você precisa entregar ultra rápido uma nova versão. Então a ideia é reduzir o tempo de deploy e aumentar a quantidade de deploys. Porque se você tem um deploy e que ele demora demais, você acaba não dando tanta importância em quantidades de deploy. Você acaba fazendo PRs maiores, porque fala, pô, dá preguiça e tal. Não, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho maior, botar mais uma coisinha aqui, adiciona mais uns outros PRs, e a gente faz deploy, porque já que é demorado, dá tempo pra tomar um cafezinho e tal. Não, se é um negócio rápido, você publica e já tá em produção, rapidão. Da mesma forma, tem que ter ferramentas para poder fazer um rollback de forma rápida. E isso é uma das coisas que o Python hoje está me proporcionando nessa nova empresa. Ou seja, aquilo que eu estava pensando em fazer lá atrás, com um olho no meu futuro hoje, eu fui planejando e hoje estou aqui, exatamente trabalhando com o que eu gosto de fazer. Massa, cara, muito bom. E tá funcionando essa ideia de diminuir o tempo de deploy? Funciona. Desde fazer otimização em algumas imagens Docker, então Docker é importante. Otimizar processos de testes. Às vezes pode ter alguns testes que você pode mocar, alguns você pode usar integração. De repente, não necessariamente você precisa levantar uma imagem MySQL ou Postgres do lado para poder fazer alguns testes. Então, algumas coisas podem facilitar e fazer com que seja mais rápido para ter uma resposta do CI e aí já mandar para o próximo step, que é o step de deploy. Bacana, cara, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui que é uma curiosidade. Essa questão de trabalhar com equipes de fora, cara, trabalhar pro exterior, cara. Qual que é a maior estranheza nisso? Eu acho que um pouco você se sente um pouco, como que eu vou dizer? No início você se sente um pouco isolado. Você se sente o gringo, sabe? Exatamente. Então, você não sabe, às vezes, se algo que você vai comentar é algo apropriado. Às vezes, a forma como você vai comentar as coisas pode dar uma impressão errada. E não é bem assim. Mas no começo é isso que a gente pensa. A gente pensa que, meu Deus, nós não somos bons o suficiente, estamos aqui em terceiro mundo, mas isso não é uma verdade. Não é uma verdade mesmo. A cada PR, a cada documentação que a gente vê, a cada comentário, às vezes em um canal do Slack ou do Teams, você vê que a gente tem muito a oferecer, né? Então, e às vezes a dificuldade também tá porque você estuda o idioma de um jeito. Você conversa, você assiste vídeos no YouTube, lê muitos livros, você vê seriados, enfim, você tem um universo do idioma, independente de qual seja, espanhol, inglês. Só quando chega no vamos ver, o que acontece? Metade das coisas você não entende. E a outra metade você está nervoso demais para entender. Então, às vezes, tipo, dá assim uma tela preta no começo, não, uma tela azul, na verdade. Não, mas agora é preta, né? E tipo, leva um tempinho até vencer essa barreira. E aí depois, com o tempo, quando você vê, tu tem que tomar cuidado para não olhar para quem tá do teu lado em casa e não falar inglês. Aconteceu já? Já. Então assim, essa parte às vezes é um pouco complicada, né? Mas a gente acaba passando, né? E da mesma forma como nós somos muito curiosos a respeito de outros países e de outras culturas, eles também são em relação à nossa cultura, né? Então, por exemplo, eu tô num time onde tem um brasileiro,
tem pelo menos um brasileiro. Uhum. Tem o líder da equipe que é lá de Nova York, e tem mais um outro carinha lá que é de Nova York também. Aí tem uma guria que ela é de Nova York, mas ela morou no Canadá e veio da Coreia. Então, assim, é um monte de culturas misturado, e isso é muito legal. E quando foi que você começou a trabalhar pra fora, cara? Foi já naquele primeiro projeto Python ou não? Não, infelizmente não. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Foi esse ano, na verdade. Foi ali em abril. Uhum. Agora, recentemente, troquei de empresa, né? Mas aí, por questão de direção de carreira mesmo. Mas tem sido legal. Tem sido muito bom a experiência. Todo dia um desafio novo. Né? E é isso. Uma vez conversando com uma amiga que trabalhava pra fora, e naquela época que acho que todo mundo passa aquela vontade de ir pra fora, morar fora, eu perguntando, tirando umas dúvidas sobre trabalho fora, sobre como que é viver em outros países. Aí eu perguntei algumas coisas e ela me disse, ela falou, olha, a melhor coisa é você trabalhar pra fora morando no Brasil, porque você tá no seu lugar e tal, e você recebe em dinheiro estrangeiro, né, em euro, dólar, coisa assim. Que você acha sobre isso? Eu acho que ela está certa. E você acaba. Você se sente um pouco fora do Brasil quando você está no teu horário de trabalho. Isso é uma outra situação que eu achei bem interessante. Parece que você não está em casa. Isso é um pouco estranho. E sim, eu não creio que essa nossa vantagem monetária vai durar para sempre. Eu acredito que essa bolha que está rolando aí agora, ela não vai permanecer. Mas não vai ser também tão cedo que ela vai estourar. Então, assim, se você parar pra pensar, você ganhando em dólar, pela situação atual, por mais que você ganhe bem, ainda assim a nossa economia tá tão boa, entre aspas, que a inflação faz com que esse dinheiro também não valha tanto assim. Se for, claro, comparar com o salário lá de fora, você morando lá fora. Se for comparar com o salário do brasileiro, meu Deus, não dá pra reclamar em nada. Uhum. Mas aí a gente tá falando, por exemplo, eu decido morar aqui, ganhando em dólar, ou qualquer moeda, né? Ou morar no país de destino, que eu tenho vontade, ganhando o salário de lá. Porque daí a gente compara de um para um. Por exemplo, eu quero comprar uma geladeira, tá? Quantos por cento do meu salário vai me custar essa geladeira? Uhum. Então eu penso que é dessa forma que nós precisamos pensar. E não, tipo, só no dinheiro bruto. É a capacidade de compra, o poder aquisitivo que nós temos. Agora, um outro ponto bem interessante sobre essa questão de morar fora ou trabalhar aqui é assim: se eu for para Nova York, qual será o meu salário lá, fazendo o que eu faço hoje daqui? Uhum. Sei lá, vamos trabalhar aí com valores fictícios e reais, ok? Digamos que lá eu vou ter um salário de $10 mil, $9 mil, ok? Qual que vai ser meu custo de vida utilizando esses 9, 10 mil dólares? Aí, eu até não queria entrar muito nesse detalhe, mas nessa questão, mas aí o pessoal comentou, a gente está sendo explorado, vírgula, né? Porque, por exemplo, tem empresas que elas estão contratando brasileiro a partir de $5 mil por mês. Isso para nós já é um dinheiro muito bom. Sim. Mas, claro, se você estiver morando lá, você não vai conseguir se manter, porque um aluguel lá vai custar $2 mil, $3 mil. Né? Mas, ainda subtraindo, claro, esse valor pode estar um pouco irreal, depois o pessoal pode comentar, mas assim, mas também tem a questão dos impostos. Por exemplo, você vai pagar lá 22 a 37% de imposto. 37%? Meu Deus, eu gostaria de ter dinheiro para pagar 37% de imposto. É mais $400 mil por ano. Mas enfim. Então assim, quando a gente fala sobre essa tal de exploração, cara, para pra pensar. Você importando esse dinheiro, ou seja, exportando o seu serviço, o governo ele vai te cobrar muito menos imposto você fazendo aqui. Todo mundo sabe já desses macetes aí, de que você retira lucro, você paga sobre X o INSS, você paga sobre o imposto de renda XY, o imposto de ISS do teu município, etc. Ainda assim é muito inferior do que se você estivesse morando lá e pagando os impostos de lá.
Então nós temos essa vantagem, coisa que eles lá não têm. Então às vezes tem que colocar essas coisas também na ponta do lápis. Não é só pegar o valor do 1 para 1, mas eu tô recebendo menos. Não, não é bem por aí. Calma aí. Vamos botar na ponta do lápis, vamos ver se compensa. Né? Agora, claro, existem oportunidades onde eles vão querer te pagar $10 mil por ano, $20 mil por ano. Isso eu acho zoado pra caramba. O salário de um mês de um desenvolvedor lá, né? Eles querem o ano todo, né? Não são bobos, né? Mas eu acho isso zoado, sendo que eu sei que no Brasil nós temos excelentes desenvolvedores. Eu digo isso porque eu tenho visto código, eu tenho visto... esqueci o nome agora. Implementações, né, de diversos países. Então você vê que, cara, nós somos bons. E a gente precisa também se valorizar por conta disso. A régua aqui é muito alta, né? Depende. A exigência aqui é muito alta por causa de concorrência, porque a gente trabalha muito na semana, a gente tem que entregar muito, né? Sim. Não, esse caso aí, sim, é uma verdade. E às vezes depende também do tamanho de empresa. Empresa pequena cobra muitas coisas. Não régua de qualidade, mas cobra muitas coisas. Empresas maiores, elas cobram uma qualidade maior, mas às vezes não é tantas coisas. Às vezes acontece dos dois também. Enfim. E ainda tem essa cultura nossa de trabalhar. Aqui dentro a gente tem a noção de que o brasileiro é muito folgado, vagabundo, mas fora o brasileiro é visto como trabalhador, né? Que pega bastante coisa pra fazer, né? Sim, é uma verdade. Mas acho que aí também depende muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu conheço pessoas que se, por exemplo, você tem uma lista de tarefas para fazer durante o dia, ok? Essa pessoa vai lá e resolve tudo em 2 horas, e muito bem feito. Mas são só 2 horas. Ele tá remoto, o que ele vai fazer o resto do dia? Não sei. Não vai se trabalhar, com certeza. Vai dar uma relaxada, etc. Praia, cerveja e futebol, pra falar que é brasileiro. Então, já tem pessoas que fazem um meio termo. Por exemplo, trabalho durante 6 horas ligadaço, entrega o que tem pra fazer e deixo o resto assim só pra ficar monitorando mesmo, ver se rolou alguma coisa ou não. Eu me enquadro um pouco mais nesse meio termo. E tem pessoas que às vezes elas demoram muito mais, elas acabam extrapolando um pouco mais do horário, seja por alguma dificuldade pessoal, ou às vezes também falta de assistência por parte dos seniors da equipe, por parte da liderança, às vezes explicar um pouco melhor o produto, explicar um pouco mais alguns processos, né? Nem sempre, às vezes, a demora de uma tarefa ela tá ligada à capacidade do desenvolvedor. E isso eu vejo acontecendo bastante aqui no Brasil. E vamos falar um pouco do dark side do negócio que muita gente não fala. Na sua opinião, cara, trabalhar para fora é para todo mundo? Cara, é bem complicado isso. É uma questão bem complicada. Porque ela quase entra naquela questão, todo mundo pode ser um programador? Então deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu gosto dessa frase que um amigo meu uma vez falou o seguinte. Ele falou, olha, a gente já enganou as pessoas falando que todo mundo pode usar um computador. Agora a gente vai falar que todo mundo pode programar. Segundo ele, nem todo mundo deveria ter acesso a um computador porque é perigoso. Mas tudo bem, só um momento cômico. Mas diz aí. Mas faz sentido. Mas é aquela coisa. Aí tu tá falando uma questão de capacidade, né? Não se consegue. Não se deve ou não. A gente tá falando se consegue ou não. Voltando ao ponto, eu acho que vai depender muito, porque tem pessoas que gostam muito de culturas de fora. Tem pessoas que, por exemplo, elas têm isso aí por desejo pessoal, como projeto de vida. Esse é o meu caso. Tem pessoas sonha em ser um influencer de viagens. Tô brincando. Quem dera. Deixa a pandemia passar e a gente conversa. Beleza. Já tem pessoas que às vezes, tipo, o lugar onde elas estão, elas se sentem confortáveis e elas não têm interesse. Essa falta de interesse muitas vezes vai fazer com que isso seja um empecilho. Mas ela tem capacidade de trabalhar para fora? Provavelmente. Ela apenas não quer.
Aham. Já tem pessoas que, cara, eu até quero, mas assim, falar inglês ou falar um outro idioma não é pra mim. Aí, se tu tem dificuldade ou tu se sente irritado com isso, né? Por exemplo, tem pessoas que não gostam de espanhol, tem pessoas que não gostam de inglês. Tipo, dói o ouvido, não sei, mas, tipo, não é legal, sabe? A pessoa ela Aham. vai se sentir esforçada demais, ela vai se sentir com ansiedade o tempo todo. Cada vez que tiver que falar, cara, vai ser complicado. Eu acho que assim, se você consegue manter uma qualidade de vida, você consegue manter uma, uma mente livre para conseguir trabalhar e que você não tem esse tipo de problema, tranquilo. Já tem gente, por exemplo, que nunca vai querer sair da CLT, né? E eu não Aham. vejo um problema nisso. Né? Tudo bem, cada um tem seu rumo, da mesma forma como nem todo mundo é obrigado a ter CLT, nem todo mundo é obrigado a ser PJ, né? Então, cada um tem a sua carreira e eu acho que isso é uma das coisas que tá faltando no nosso meio, que é entender que cada pessoa ela tem um projeto de vida diferente, ela tem interesses diferentes, e isso Aham. aí que vai dizer se a pessoa quer ou não trabalhar para fora ou não, sabe? Não, acho que nem sempre tem a ver com capacidade. Cara, isso que você falou é muito tranquilizador, cara. Porque isso de tem perfis diferentes, cada um tem o seu perfil, cara, isso é uma coisa que às vezes falta na discussão, ou então eu tô passando muito tempo no Twitter. Porque lá é um pouco difícil essa ideia de que cada um pode ter a sua opinião, né? É, é muito comum você ver, ou você tem que ser PJ, ou você tem que ser CLT, ou você tem que não sei o quê. Mas é legal ouvir isso, cara, que cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua cabeça, pra onde vai. Legal, cara. Mas por exemplo, cara, tu gosta de tecnologia, tá? Tu não gosta de design. Você gosta de robótica, mas não necessariamente. Às vezes dá a impressão que quando alguém diz, venha para a área de TI, e o interlocutor ele tem o desejo de vir para a área de TI, mas todo mundo apresenta apenas tipo, na mesa, as mesmas ferramentas de sempre. E assim, é que eu já vi isso acontecer, e não uma Aham. vez, não duas, onde a pessoa, tá, beleza, pô, back-end legal. Pô, JavaScript é da hora. Olha esse PHP, olha aquele Java, olha, sei lá, qualquer tecnologia, qualquer hype. Isso é muito legal, pô, da hora. Mas vai ver daqui a um ano, dois, a pessoa ela tá trabalhando em outra coisa totalmente diferente na área, mas Aham. totalmente diferente daquilo que ela estava inicialmente proposta a trabalhar. Cara, isso é legal. A gente tem uma possibilidade muito grande de mudar, né? Exatamente. Né? É, eu Por costumo falar pro exemplo, pessoal que a gente tem profissões hoje que não sonhava existir 10 anos atrás, né? exatamente. Por exemplo, minha esposa começou como front-end, porque ela achava legal, pô, legal, vamos fazer telinha, e Aham. acabou como QA. Uhum. Que ela descobriu que ela gosta de encontrar problema, Cara, gosta de mas validar as coisas. então vamos para um outro lado da conversa aqui. Quer dizer que você convive dia a dia com alguém que é QA? Pô, outra treta, hein? Nossa! Dá pra fazer um reality show aí com vocês, hein? Olha, não dá ideia. Mas sim. Beleza, mas, cara. mas é muito bom, cara, é muito bom. Eu Ah, conheço um cara que Os ele únicos. desenha tirinhas, cara que acho que ele acha legal uma história assim especial, né? Tipo, um desenvolvedor casado com uma QA. Dá umas histórias bem boas, hein? Mas eu te falar, cara, os únicos conflitos que a gente tem é de horário de reunião. Que às vezes um se empolga, o Ah, outro se empolga falando mais alto e tal, mas é só tô isso. ligado. Todo mundo trabalhando online, Aham. aí o escritório compartilhado, o microfone vazando um do outro. Sim, mesmo comprando um bom microfone, cara, ainda assim às vezes vaza alguma coisa. Faz parte. Mas Sim. beleza, cara, eu te interrompi, eu até esqueci onde que a gente tava. A gente estava falando sobre carreira, sobre você inicia em um ponto e de repente Isso. você. Não é isso que eu gostei, mas eu gostei disso aqui. Eu vou seguir por esse Uhum. caminho. Beleza. Então, assim, saiu da linha, né? E tem gente que, cara, às vezes não aceita. Não, cara, mas você precisa. Não, não tem, cara. A pessoa tem a própria carreira dela, só aceita e Exato. usa o teu conhecimento pra aprimorar o que a pessoa tá buscando.
É isso. Aham. Até esses dias eu fiz uma palestra sobre carreira que eu peguei no dicionário. Carreira, ela tem a ver com o percurso que você segue, né? Então, cara, cada carreira é uma carreira, né? Exatamente. Não dá pra você falar, minha carreira tem que ser desse jeito. Não. Vai surgir uma coisa nova que você vai se encantar, você vai seguir, a sua experiência vai te levar para um lugar ou para outro. Tem uma história legal, a história do. Ó, eu vou falar do Steve Jobs aqui, mas eu não sou daqueles que assiste todos os filmes Steve Jobs. Na verdade, o único que eu assisti dele foi aquele Piratas do Vale do Silício, que é bem legal. Mas tem a história dele na faculdade, ele viu que tinha um curso de caligrafia, resolveu fazer, e aí isso revolucionou as fontes dos computadores, né? Que se não fosse esse curso maluco que ele fez, ele não teria a inspiração para levar isso pro computador, né? Tipo, nada a ver, mas é uma coisa que uma experiência dele fez surgir uma nova área ali. Cara, e por exemplo, nem todo desenvolvedor ele vai querer virar um gerente. Eu não entendo de onde que tiraram esse negócio de que uma vez que você é sênior, você precisa gerenciar alguma coisa, sabe? Eu costumo dizer, cara, que veio daquele desenho do Pateta, cara. Lembra o desenho do Pateta que ele é pedestre e depois ele é motorista? Aham. Então, todo mundo conhece esse desenho, o pessoal mais novo talvez não conheça, se não conhece, busca no YouTube. Mas é mais ou menos isso, tipo, o, o desenvolvedor ali tá como pedestre e tal, vivendo, sofrendo com o gerente, aí um dia ele fala, não, tem que ser gerente pra fazer os outros sofrerem o que eu sofri. Mas tudo bem. Não, exatamente. Então, isso é uma coisa que às vezes eu acho meio complicado na nossa carreira, né? Sei lá, por mais que as empresas elas tenham você cresce aqui para gerenciar a equipe, você cresce aqui para gerenciar equipes de forma técnica. Aham. Cara, às vezes você só quer ficar ali no sênior e fazendo o teu trabalho muito bem feito, e deu. Sim. Pleno, sênior, enfim. Acho que isso é uma coisa que às vezes pega. E acho que é uma boa pergunta sempre quando for fazer uma entrevista. Como que é a carreira dentro da empresa? Para onde eu posso ir? Ótimo. Então, esse é um ponto bem delicado sempre. Uhum. Cara, no meu primeiro emprego como programador, eu era registrado como programador de internet. Era divertido esse registro na carteira. Então, assim, meu primeiro emprego trabalhando com desenvolvimento web. Pode-se dizer que por um tempo eu era o melhor programador da empresa. Tá? Na verdade, eu fiquei um tempo como único. Mas assim, era empresa pequena e tinha poucos desenvolvedores, uma equipe pequena. E nesse primeiro emprego já quiseram me promover para gerente de projetos. Aí eu falei, beleza, quanto que eu vou ganhar a mais? Não tem nada a mais, não. É só para você ter um cargo a mais. Você continua como programador, mas você também gerencia equipe e não sei o que. Eu falei, não, valeu. Não é o que eu quero para mim. Nossa. Meu primeiro emprego de carteira assinada, eu era registrado como digitador. Uau! Tecnicamente, eu montava um sistema inteiro, atendia muito telefone, Aham. ficava do meu lado. Não sei como que ele ficou inteiro durante aquele ano. Várias vezes eu pensei em arremessar na parede, mas eu precisava da grana, então não podia perder meu emprego por causa disso. Sim. Mas assim, fazia de tudo, era banco de dados, hospedagem, era o tal do webmaster. E era registrado como digitador. É Caramba. ridículo. Aí essa empresa que você já não tem ou pra onde crescer de jeito nenhum. Ah, com certeza. Né? Obviamente que eu não vou falar nomes aqui, porque, né? Questão de Ah, privacidade. não, vamos, pode falar. Não posso. Provavelmente já prescreveu, né? Já deve ter mais de 5 anos. Tudo bem. Não. Ainda assim eu não posso, por causa do ramo dessa empresa. Era um ramo legal e tal, mas é um ramo assim que ele abriria muitas brechas para comentários. E não, obrigado. Sei, mexer com coisas ilícitas. Não, tudo bem, vamos lá. O pior é que era lícito. Dependendo do caso que era ilícito, cara, talvez eu pudesse falar. Olha, eu já trabalhei em 2 empresas que eu descobri coisas assim que a empresa fazia. E foi meio assim, na época eu já tava querendo ir embora, então foi aquele estopim, assim, sabe? De
E sabe aquele negócio que você fala, nossa, eu queria ter insumos aqui pra poder denunciar o negócio, mas não tem? Mas tudo bem. Mas é triste, cara. Às vezes você tá lá numa boa, você tá com os caras tudo fazendo coisa enrolada e aí você torce pra não dar nada errado, porque senão você que é o bode expiatório, né? É. Mas tudo bem. Mas então, vamos voltar aqui de novo. Senão a gente vai começar a desabafar sobre empresas antigas. E aí vai sair uns nomes aqui. É bom não sair nomes por enquanto. Eu tenho também aquele sonzinho de censura, cara. Se quiser falar nomes aí, eu coloco os pi. Ai, Mas ai. beleza. Não, mas vamos voltar um pouquinho pra parte de trabalho remoto, cara. Porque tem uma coisa interessante, assim, que a gente tava falando de trabalho remoto, trabalho exterior, se é pra todo mundo, se não é. Aquela pessoa que quer trabalhar pra fora, mas você vê, assim, um quadro geral, que é uma pessoa que não tá pronta pra isso, cara. O que ela tem que se dedicar, assim, a estar pronta? Ahn, O que você vê, assim, que mais faz falta? Principalmente entendimento de produto. Vixe. Produto é mais importante do que ser a pessoa especialista tecnicamente. Mas assim, Uhum. os dois andam lado a lado. Só que Sim. assim, não adianta você ter uma super técnica se você não entende do produto e quais são as necessidades da empresa. Uhum. Assim, ó, um outro ponto que, para poder endossar o que eu falei, é o seguinte: muitas empresas, elas são startups, as que estão contratando os brasileiros. Porque elas Tá. ainda não têm toda a grana que eles precisam contratar num valor ok para elas, mas precisa de mão de obra boa. Sim. Só que assim, muitas empresas que são por mais que elas sejam startups, elas possuem processos muito bem definidos. Isso chega a ser meio estranho, mas isso acontece com uma boa frequência. Aham. Claro, pelo menos elas estão lá já passaram do seed, já estão na etapa C, D lá de investimentos, né? Umas rodadas ali. Aham. E aí, esses processos, você não vai conseguir, por exemplo, ter todo o sistema no seu computador. Mano, se você vem, por exemplo, de empresa onde você consegue rodar tudo no seu computador, isso significa que você provavelmente já entende bem daquele produto, mas é um produto pequeno. Agora, imagine que você tem que integrar com várias equipes e os produtos se comunicam e você não tem noção de como aquilo funciona. Como que você vai conseguir criar uma nova feature para ele? Não tem como se você não entender do produto. Então, para isso, vem um outro ponto muito importante, comunicação. Então, cara, se você tem uma dúvida, abre a boca, ou melhor, estica ali os dedos e vai digitar, vai correr atrás para tirar a tua dúvida, o quanto antes possível. Porque, se você não souber 100% da técnica, mas você pergunta com muita frequência, com o tempo você vai pegar o jeito da técnica também. Mas para isso você tem que perguntar. Hoje, por exemplo, eu tive um problema com uma tarefa, porque eu ainda não entendo bem do produto, porque eu entrei na empresa tem pouco tempo. Então eu preciso entender do produto. E para resolver aquela tarefa, eu pensei, vou chamar uma coleguinha de trabalho aqui, nós vamos conversar, eu vou tirar algumas dúvidas, vou ver o que eu preciso ainda mais de acesso, o que eu não preciso. E amanhã cedo na daily eu já tenho um bom parecer e beleza. Amanhã eu já estou entregando o negócio. Mas por quê? Porque eu tive que perguntar sobre o produto, eu tive que perguntar sobre onde que a equipe se localiza dentro da empresa e esses detalhes. Só que, se eu ficar somente tentando procurar documentação, se eu ficar somente lendo código, eu não vou sair do lugar. Então tem que abrir a boca, tem que se comunicar bastante. Isso vale, inclusive, para as empresas daqui do Brasil. Só que às vezes acontece mais fácil, mas nem sempre é assim, né? Então, assim, esses aspectos, eles ocorrem tanto de empresas pequenas quanto empresas grandes. Em startup isso é muito mais comum, porque você tem um ambiente extremamente dinâmico. Pode ser que a aplicação com que você lidou, com que você teve que trabalhar na semana anterior esteja já diferente na semana posterior, né? Por mais que tenha todo um roadmap, um planejamento e tal, mas assim, são várias pessoas trabalhando. Então você sempre tem que ter isso em mente. Apesar de ser meio padrão, mas assim, são pontos muito importantes, né? Então, obviamente, para ter uma boa comunicação, é importante que você consiga ter uma boa fluência no idioma da empresa qual você vai trabalhar. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa norte-americana, então, obviamente, eu preciso saber inglês. Uhum. Então,
a fluência, ela não tem a ver com, nossa, você fala super bem. Não, eu erro muita gramática, eu erro às vezes, conjugação de verbos, eu erro bastante coisa. Mas eu consigo me comunicar, eu consigo entender 95% do que o interlocutor está falando? Sim, consigo. Então, beleza. Então, isso é fluência. Né? Tem muita gente que confunde fluência no idioma com saber tudo do idioma, ser perfeito. Não, cara. Isso é mania de brasileiro achar que a gente tem que ser perfeito no idioma. Vem um gringo pra cá, ele fala obrigado, todo mundo aplaude. Então por que conosco tem que ser diferente? Sabe? Então isso aí tem que ter muito bem em mente. Não, beleza. Muito bom. Vou te fazer uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter. Eu joguei semana passada até perguntando o que gostaria de perguntar para o convidado do podcast, sem avisar quem era o convidado. Aí o Johnny mandou uma pergunta que até cabe para todos aqui, ó. Se você estivesse começando hoje na área, levando em consideração o que você sabe agora, o que você faria e o que você não faria? A primeira coisa que eu faria é, se possível, aí que tá aquela questão da carreira. Se possível, não buscar trabalho antes de 6 meses na carreira. Antes e focar de 6 meses do quê? Antes de 6 meses de estudos. Mas assim, não procura. Foca somente em estudar as bases. Estrutura de dados, algoritmos e até, se possível, alguma coisa de matemática. Mas aí não é tão assim, porque, né? Convenhamos. Cara, mas peraí, lógico... só fazer uma interrupção. É legal só fazer uma observação aqui, que você já falou até, que você não terminou a graduação, né? Correto. Não, legal, porque às vezes fica uma coisa assim de, o cara fez faculdade, por isso que é falando isso, né? É legal. Não, mas com pode todas continuar. as letras. Eu não fiz curso superior. Eu tentei, não consegui finalizar, por quê? Cara, eu tinha que trabalhar e estudar. Sem condições. Esquece. Tá, não e consegui... eu posso revelar aqui também um dos motivos, né? Publicamente. O Michel teve aula comigo também, então isso foi um problema sério, tá? Mas beleza. Então, né? Não foi esse o caso, não. Foi somente eu não consigo. Eu não consigo, Tranquilo. cara. Não consigo. Ih, até me perdi. Mas vamos agora. lá, você voltou. Aprender a base, 6 meses, estrutura de dados, lógica de programação. Exatamente. Porque, independente da linguagem que você vai pegar depois, isso aí é a base e ela vai valer para quase todas as linguagens. Eu digo quase todas porque eu não conheço todas. Se eu conhecesse todas, eu poderia afirmar. É a mesma coisa. Esse é o melhor hambúrguer da cidade. Provou todos? Não. Então como você pode estar afirmando que é o melhor da cidade? Não é. Né? Até prova contrária, né? Exatamente. Também, né? Mas, enfim. Aí, assim, já se você não tem, às vezes, todo esse tempo, ainda assim, estuda os fundamentos. Mas aí diverge um pouquinho do tempo estudar alguma coisa que esteja bastante no mercado. Por mais que, cara, eu não sei 100% de JavaScript, cara. Beleza, tu quer ser front-end, um exemplo, né, claro. Você quer ser front-end, não manja 100% de JavaScript, mas precisa montar um portfólio, alguma coisa. Cara, pega algum framework aí que esteja no hype, que ache legal, que ache interessante. Busque alguém da área para tentar te auxiliar em mais ou menos qual caminho seguir. Por mais que não tenha um caminho fixo, um caminho ideal, mas essa pessoa ela pode te ajudar analisando um pouco do teu contexto. Então, tem várias pessoas da comunidade aí que eles dão mentoria gratuita. Pelo menos até a pessoa começar a pegar ritmo e etc. Então, cara, tem gente que oferece isso porque realmente quer ajudar. Não quer dinheiro, não quer nada, às vezes as pessoas só querem ajudar. Então, cara, conversa e aí vai montando um plano de estudo. E depois, passado esse tempo, aí começa a olhar as vagas, de verdade. Aí você vai vendo, essa empresa aqui, precisa de tal tecnologia, então eu já vou começar a ficar um pouquinho mais focado nessa aqui e vou começando a seguir meu caminho, né? E outra forma que eu gosto muito, que eu usei muito no começo e funcionou pra mim, né? Isso é algo bem pessoal. Eu gosto sempre de ter um projeto pessoal para desenvolver. Vai ser publicado, vai ser lançado, vai me dar dinheiro? Não me interessa. Eu vou aprender? Isso sim me interessa. Porque quando você desenvolve um projeto do zero,
você entende como montar o setup dele, você entende as dificuldades de estrutura de dados, você vai pegar bugs, você vai descobrir como debugar para poder resolver aqueles bugs. Uhum. Então, esse é um excelente método de trabalho. Método de estudo, Bacana. no caso. Não sei se respondi a pergunta, mas acho que é por aí Bem, o respondeu caminho. bem. Muito bom. Bacana, cara. Eu acho que pra quem tá começando, pra quem tá querendo um emprego no exterior, um emprego remoto, é bem legal. E eu quero te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta por te conhecer, mas com essa onda de trabalho remoto, trabalho presencial, vamos para o trabalho híbrido. Se a empresa falar para você, vamos voltar ao trabalho, vamos voltar ao trabalho não, vamos voltar ao presencial. Qual que é a sua opinião sobre isso? Opinião pessoal, tá? Eu sei que cada um tem uma preferência. Cara, pessoal mesmo, eu seria assim, caso eu estivesse na mesma cidade, isso conta bastante a questão geográfica, eu gostaria de um bem pseudo-híbrido. Por exemplo, assim, vamos fazer uma reunião de planejamento. Cara, é bacana você sentar com o pessoal, ir pro quadro branco, escrever as coisas, todo mundo junto ali, dando risada, fazendo piada, sem aqueles problemas de conexão. Eu acho que pra isso é excelente. Mas pro resto, cara, eu preciso de concentração, eu prefiro o remoto. Então, acho que pra mim seria um meio que 95% remoto e esse 5% ali de presencial. Ou ainda só nos happy hour. Ou seja, o seu problema deve ser com as quedas do Zoom. Então, Zoom, Meet. Minha internet é super estável, não tenho do que reclamar, mas nem sempre a pessoa com quem você está se comunicando tem essa internet, né? Exato, ou às vezes a própria aplicação não aguenta, né? Por algum motivo qualquer. Também. Então, assim, Beleza. eu trabalho 100% remoto, gosto de remoto, ficaria assim, eternamente, sim. Né? Mas se tivesse a opção de poder fazer um híbrido uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias em loco... Happy hour. Por que não? Bora. Bacana. Beleza. Bom, eu acho que esse é o momento propício para a gente ir para o nosso novo quadro do podcast. Um quadro que é: qual foi a sua maior gambiarra? Ou aquela gambiarra do coração, ou aquela gambiarra que você se orgulha, para a gente conhecer um pouquinho mais desse seu lado. E aí, você tem uma gambiarra para compartilhar com a gente? Olha, uma gambiarra... Eu não posso dizer se foi uma gambiarra, se foi um workaround, ou se foi uma solução criativa para um problema pontual, mas aconteceu... Uma solução temporária permanente? Foi isso. Mas não foi tão permanente assim, porque o projeto não durou por muito tempo, porque ele tinha tempo para começar e tempo para finalizar. Eu prestei serviço para uma grande empresa no Brasil, uma empresa mineradora, e eles faziam o escoamento da carga por navios. Só que assim, existem algumas regras que para aquele navio, para aquele porte, era necessário ter uma empresa que fizesse um monitoramento constante das correntes marítimas. Só que assim, imagina a situação de que você tem duas boias onde estão esses equipamentos e você precisa constantemente pegar esse dado. Você poderia, você não pode confiar em que todas as requisições a cada 10 minutos, que era a frequência na época, iria funcionar. Então pensamos, como que a gente vai resolver esse problema? A gente não consegue mandar esse dado para a Terra com tanta facilidade, porque o GPRS pode cair. O sinal via satélite às vezes dava tilt, então também não podia, nos testes que a gente fez também não podiam. E o rádio, é um rádio. Deu uma chuva, vai causar interferência magnética, eletromagnética e vai cair também a comunicação. Então, todos os 3 meios de comunicação às vezes davam pau. E lá nessa boia tinha um equipamento com um pequeno computador. Então a gente pensou fazer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar nesse computador um software que vai coletar os dados. Na época a gente fez isso em .NET. Já tive um pouquinho de experiência em .NET. Louco, hein? Que fazia comunicação serial binária, com o equipamento que ficava lá no fundo do canal. E ele ficava coletando os dados ali minuto a minuto. Só que para poder mandar esses dados que nós coletávamos,
precisava de uma conexão. Então, só que a conexão ela podia variar entre esses 3 que eu comentei. Então a gente pensou, vamos fazer o seguinte, a gente vai botar um Dropbox nessa máquina, e esse Dropbox vai assim que ele encontrar uma conexão, ele já vai sincronizar. Fizemos um teste por um mês antes de homologar, para poder fazer a homologação, e funcionou. E aí na outra máquina, nós tínhamos daí era uma máquina na nuvem, nós pensamos, vamos montar então um cron job aqui, que vai fazer a leitura desses dados com uma frequência X, e então fazer a ingestão desses dados, olha, PHP, hein, para dentro do banco de dados, e aí então fornecer esse dado numa página acessível para o pessoal que vai fazer o cruzamento do canal. E funcionou muito bem, por incrível que pareça. PHP é coisa linda. Isso depende de linguagem, né? Só pra, já fiz alguma coisa legal com PHP, ó. É isso aí. Foi uma gambiarra, mas funcionou. Massa, cara. E aí economiza recursos, tem uma solução criativa. A gente tem que valorizar mais as nossas gambiarras. Até por isso que eu tô fazendo esse quadro aqui, ó, pra trazer gambiarras diferentes. A minha filosofia pessoal é que gambiarra você não ensina, você inspira, né? Que cada um faz a sua própria gambiarra, né? Exatamente. Então fiquem com a inspiração dessa gambiarra do Michel e vocês podem se sentir livres para deixar aflorar a criatividade e soluções criativas vão aparecer. Beleza? Beleza. E uma outra oportunidade, eu tenho uma outra gambiarra também para falar, mas... Quer contar? Tem tempo ainda. Tá bom, ok, vamos lá. Eu e a minha esposa, a gente criou no ano retrasado uma loja no Mercado Livre, onde vendíamos piercings, alargadores e, né, pra galera alternativa. Só que às vezes acontecia do produto chegar na casa do cliente, ele dizer que não chegou, ou dizer que o produto veio errado, então nós tínhamos um problema. Como que nós vamos garantir para o Mercado Livre, na época, que nós realmente enviamos aquele produto? Então pensamos no seguinte, vamos botar um celularzinho num tripé e a gente vai filmar todos os produtos, todo o empacotamento dos produtos. Isso funcionou com a maravilha. Só que aí o negócio começou a escalar. Eram 10, 20 vendas por dia. Então, eu preciso de uma coisa um pouco mais automatizada. Ok. Python, chega aí. Vamos trocar uma ideia. E agora você vai ler cada frame desse vídeo que a gente está fazendo. Porque quando você embala o pacote, você cola uma etiqueta, e essa etiqueta possui alguns códigos de barra. E Python, eu quero que você leia esses códigos de barra e cadastre no sistema, para quando tiver algum problema, a gente buscar rapidinho lá. Então, eu basicamente construí uma gambiarra ali para poder fazer isso aí. E porque eu nunca trabalhei com processamento de imagem, nem nada do gênero. Então peguei um monte de biblioteca ali e tal. Como é que eu faço para fazer o split em vários frames e tal? Agora eu vou ler cada um dos frames. E agora, pronto, consegui ler o tal código de barras. Aí eu tinha o código de rastreio, a identificação do pacote. E aí beleza. Aí de vez em quando dava algum problema desse, a gente dizia, não, a gente mandou certinho. E aí tava lá, não, tudo bem, aprovado, vocês ganharam a reclamação. Beleza. Mas também já aconteceu o contrário, tá? A gente enviar errado, filmamos errado ainda. Vai paciência. Nossa. Beleza. É bom que tem uma garantia ali do que aconteceu, né? Exatamente. Mesmo se vocês tenham errado, errei mesmo, beleza. E agora, todo mundo que tá ouvindo o podcast que tem uma loja no Mercado Livre, tá todo mundo querendo saber onde tem essa solução para comprar. Já tá disponível online? Olha, eles possuem um plano para desenvolvedores, que aí você pode inclusive ganhar dinheiro com isso. Mas eu não postei lá essa solução. Infelizmente não. Mas eu posso compartilhar algumas ideias aí para quem tiver interesse, não tem problema. Não é tão bom, proprietário, cara, assim. E a loja, tá funcionando ainda? Não, nós fechamos porque após um tempo passou a ser obrigatório empresas, né, ter um CNPJ. E aí, pra fazer importação e tudo mais, não vai valer o esforço, a gente acabou largando de mão. Beleza. Senão já ia fazer o jabá aqui, mas tudo bem. Não. Infelizmente mas beleza. Tranquilo. Cara, foi muito bom falar contigo, nem vi o tempo passar, foi passando aqui rapidão. Mas a gente tem um tempinho ainda.
queria deixar aqui para você mandar o seu recado que você quiser mandar para quem tá ouvindo, falar o que você quiser falar, ou se quiser falar onde o pessoal te encontra, ou alguma propaganda qualquer, ou se quiser declamar um poema, fique à vontade, o momento é seu. Ok. Primeiramente, gostaria bastante de agradecer essa oportunidade. É o primeiro podcast que eu fui convidado na vida, então, estou muito feliz com isso. Eu gostaria de avisar que a galera que tá começando, com ou sem faculdade, não interessa, gente. Sinceramente, apenas estuda, foca no que tu realmente quer ser, que aproveita que tá em um tempo maravilhoso para entrar na área. Tem muitas empresas, inclusive, que elas estão fazendo bootcamps, tipo, desesperados atrás de desenvolvedor. É claro, infelizmente algumas vagas são extremamente concorridas. E não desista no primeiro não. Nem no 50º, não importa. Não desista. Conheço pessoas aí que tomou tanto não, mas tanto não, que eu pensei, não, isso aí vai desistir. Aí depois, quando foi ver o primeiro trampo, foi trabalhar com uma empresa gigante no Brasil. E tá muito bem posicionado hoje. Então assim, cara, por mais não que tenha, apenas bota na bagagem pra poder dizer, viu aqui, tô valendo bastante. Sabe? E, cara, não dê tanta importância pra algumas tretas que aparecem aí nas redes sociais, que a maioria delas vão chegar em lugar nenhum. Aliás, acho que quase 100% vão chegar a lugar nenhum. Tipo, foca naquilo que tu realmente quer fazer e deu. Exato, vou só puxar aqui um conhecimento da Diana, que a Diana falou aqui no podcast. Ela falou, você não precisa de 30 sims. Você pode ter um sim só que tá bom. Se você receber 30 não, beleza. Um sim só é suficiente pra você. Palavra de sabedoria. Isso. E aí, eu sei que você fez uma thread legal no Twitter sobre trabalho no exterior, algumas dicas. Como que o pessoal te acha por lá ou por outros lugares? Acho que o Twitter é onde eu tô mais me comunicando com a comunidade. É twitter.com/makecodes. Makecodes. Makecodes. MAKECODES, pra quem tenha dúvidas. Só chegar lá e eu sempre respondo, então bem tranquilo. É isso aí. Então se quiser tirar dúvidas sobre como trabalhar fora, como se posicionar, como, sei lá, como mentir no seu currículo, qualquer coisa assim, pode perguntar pro Michel que ele tá lá. Beleza, vai virar um LinkedIn com as suas recomendações. Mas beleza, cara, gostei bastante de conversar, é legal falar sobre esses assuntos do exterior. Se vocês estão ouvindo não lembrarem o contato dele, quiser mandar pergunta pra mim, eu repasso pra ele, não tem problema. E é isso aí, gente, obrigado pela companhia de vocês, valeu, Michel. E qualquer coisa, as portas estão abertas aqui também. Se o pessoal quiser, pode mandar mensagem, chama o Michel de novo, vamos fazer uma segunda parte, beleza. Beleza? Beleza. Então, valeu, gente. Brigadão. Espero vocês no próximo episódio. Lembra que vocês podem também apoiar o podcast. Apoiar pelo Apoia-se. E estamos aí. Espero vocês no próximo episódio. E até mais. Tchau! Tchau! Este podcast teve o patrocínio de Vida de Programador Store. O melhor lugar para comprar camisetas e canecas para devs ficarem no estilo.